Meus irmãos, uma boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor esteja com vocês também. Amém? Satisfação e alegria poder estar aqui também nessa noite com os irmãos. O irmão Fabrício já deu as boas novas aos visitantes, mas gostaria de reforçar mais uma vez com a sua permissão, tá certo? Não leve a mal. Irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui conosco nessa noite, e da minha parte também, presbítero Marcos Belém, muito meu amigo, gente fina, pessoa do meu coração. Sempre quando eu vou correr à tarde, nos meus dias de folga, eu passo lá pela barbearia do irmão e a gente bate um papo saudável. E hoje, antes de vir para a escola dominical, passei por lá, conversei com o irmão e fiz o convite. E ele disse que vinha. Eu não senti muita firmeza, não. Mas era quase 7 horas, eu ouvi uma voz dizendo, Júnior, eu disse, quando eu pensar que não era ele. E Deus é o Deus que nos surpreende, né, irmãos? Então, poxa, eu não tinha muita certeza. Mas ele disse, eu vou, né? Glória a Deus por isso, estar aqui conosco. Meu irmão, sinta-se à vontade, que Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. Se tem mais alguém ainda que nos visita, que Deus também abençoe muito a sua vida. Irmãos, há alguns meses atrás, por que não dizer acho pouco mais de um ano isso, era um sábado, eu saí do trabalho, e não me lembro se foi o ônibus das 6 ou 6h30. Eu sei que eu comprei a passagem na rodoviária, peguei lá aquele ônibus da Rio Tinto, para vir para casa, e eu sentei lá atrás. A minha poltrona foi lá para trás, 30 e alguma coisa. E na ocasião, ao meu lado, tinha um cidadão com a idade um pouco até mais avançada que a minha. E ali a gente começou, de repente, a puxar uma conversa, algo sobre a atualidade. Primeiro foi a questão de lugar. Ele disse, a minha é tal, eu vou sentar aqui, esse negócio todo, novo problema entre a gente. E atualidades, e quando pensar que não, da atualidade começamos a falar de música eu não entendo nada, mas entrei aí de curioso no assunto de música. E quando pensar que não, fomos parar no Evangelho. E aí foi gostoso, porque eu descobri que a pessoa também era um irmão em Cristo na fé, de uma igreja evangélica lá em Guarabira. E o interessante foi que ele falou que naquele sábado, conversando comigo, ele disse, meu irmão, eu toco violino, e eu louvo ao Senhor no violino. E o meu desejo é gravar um CD com músicas da harpa cristã, para louvar e engrandecer o nome de Jesus. Só que o meu violino está muito velho. E eu vim de Guarabira para cá para comprar um violino novo. E para o Senhor a gente tem que dar o novo e o melhor. Eu não queria gravar um CD com um violino velho, eu queria um violino novo, bonito, para o Senhor. Mas o interessante é que eu saí de Guarabira tão empolgado para comprar esse violino, que quando eu cheguei na loja lá em João Pessoa, na loja de instrumento musical, onde eu iria comprar o violino, a loja estava fechada. E eu disse, Aí fui em outra loja, e a loja fechada. Só que há lojas em João Pessoa que a partir de meio-dia, 1h no sábado, fecha. Começa a fechar mais cedo. E ele nem percebeu que era um sábado e que as lojas fechavam mais cedo. Aí ele disse, rapaz, perdi meu tempo, perdi dinheiro, ia comprar um violino para a obra do Senhor, tudo bonitinho, deu tudo errado. Mas ali ele aproveitou a ocasião, já era mais de 2h e pouco da tarde, e deu uma olhada numas lojas, entrou no shopping, deu uma volta, e quando pensar que não, foi hora de ir embora para casa. E moral da história, ele não resolveu nada, ele não comprou nada, e entre aspas, né, foi assim, um tempo perdido, só fez gastar dinheiro. Mas ele disse que estava no ônibus antes de eu chegar. E ele disse assim, irmão, eu estava refletindo com o Senhor. Eu disse, Senhor, não deu nada certo. Mas nesse intervalo de sair de uma loja para outra, etc. e tal, ele disse que encontrou uma pessoa na calçada, pedindo uma esmola para completar um dinheiro que ele tinha para almoçar, que ele não tinha almoçado ainda. Disse, me ajuda, por favor, para eu completar um almoço para mim, para almoçar, que eu não almocei ainda. E as pessoas passavam, né, assim, normalmente, ninguém dava atenção, e ele disse que passou também
Mas no que ele passou lá na frente, algo tocou no coração dele e disse, volte, volte, volte e ajude esse rapaz. E ele disse que voltou e perguntou quanto é que estava faltando. O camarada disse, está faltando tanto. Ele disse, está aqui para completar o seu almoço. E a pessoa deu um sorriso muito grande. E ele disse que foi aquele momento também para falar de Jesus. Se a pessoa continuou na fé ou não, é outro departamento. Mas no momento ele disse que recebeu com alegria. Aí ele pôde entender o mistério de, poxa vida, eu estava pensando que nada deu certo, mas deu. Deus me tirou do meu local de Guarabira para vir em João Pessoa, para dar uma esmola a uma pessoa que estava precisando ainda para completar o seu almoço. E ainda falei de Jesus. Para falar a verdade, nada deu errado. Foi tudo certo. Porque a pessoa que era para dar esmola era eu. Deus me tirou, foi do meu lugar. Enquanto as pessoas passavam por ali e não davam atenção, o Senhor me tirou do meu lugar para ajudar aquele rapaz. E eu falar de Jesus para aquela pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Você pode até perguntar, o que tem a ver? Porque no nosso quadro ali, na programação do mês, hoje era o aniversário da congregação. Hoje era um pastor também para estar aqui. E você pode estar pensando, deu tudo errado e tudo estava sendo feito para quem? Para o Senhor. E quarta-feira, eu estava em casa preparando essa meditação, era uma meditação para a escola dominical. E no momento que eu estava preparando essa meditação, algo estava tocando no meu coração, dizendo, um negócio é para a noite. É para a noite. E eu sem saber de nada, eu disse, não, Senhor, mas a noite é um pastor. E aniversário da igreja. Aqui é meditação. É um negócio de 20 minutos. Não, o negócio é para a noite. É para a noite. Aí eu fui acessar o Face lá da congregação. Aí estava o aviso para de hoje a 15, não é isso? De hoje a 15. Eu disse, ué, mudou tudo, eu não sabia de nada. Aí na hora do almoço, o presbítero Maxwell ligou para mim. Aí disse, varão, aconteceu uns imprevistos, não foi possível o aniversário nesse final de semana, domingo agora 15, pastor também não vai poder vir, etc. e tal, e aí o negócio é com você, dá para levar a mensagem, meu irmão, tu acredita na providência de Deus? Tu acredita na soberania de Deus? Ele só acredita. Então, rapaz, eu estava preparando a meditação e algo estava tocando no meu coração, não é para amanhã, o negócio é para a noite, sem saber de nada. Irmãos, eu anotei aqui, porque eu achei muito bonito isso. Doutor Paul E.B. Eu não sei nem quem é essa pessoa, mas ele disse uma coisa, nada pode sair errado em um universo em que Deus controla. Porque esse universo está servindo ao propósito de Deus. Eu creio que um dia você já saiu do seu lugar para resolver alguma coisa e deu tudo errado. Entre aspas. Nada pode sair errado em um universo em que Deus está no controle. Lembre-se disso. Porque esse universo está servindo ao propósito de Deus. Hoje era um aniversário, hoje era um pastor, entre aspas, deu tudo errado. Mas, para falar a verdade, não deu nada errado em um universo em que Deus está no controle. Amém? A gente pode pensar que está dando errado, mas está tudo sob o controle de Deus. Amém? Irmãos, a mensagem de hoje, primeiramente, não é do glória a Deus e aleluia. Vou logo dizendo, viu? Era algo para uma meditação, eu procurei me estender um pouquinho mais aí, e foi o que Deus colocou no meu coração. É uma mensagem forte, algo que afetou uma família, e perguntei ao Senhor, Senhor, por que isso aconteceu e está na tua palavra? Aí Deus lá, obviamente, rapidamente me respondeu, é porque está na palavra, porque eu quero falar. Se está na palavra é porque eu quero falar. E se está na palavra, justamente, foi algo inspirado primeiramente pelo Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, mesmo sentado como você está, no livro de 2 Samuel, capítulo de número 13. Irmãos, o texto é forte. Já disse que não é muito do glória a Deus e aleluia, mas foi aquilo que o Senhor colocou no meu coração. 2 Samuel, capítulo de número 13,
São 39 versículos. Eu não vou ler tudo isso, para não cansar os irmãos. Mas pela graça de Deus, e a iluminação do Espírito Santo também, eu consegui encaixar alguns versículos para a gente entender o assunto, fazer um resumo disso aí e aplicar na nossa vida. Eu achei mais prático. Encaixar alguns versículos, fazer um resumo e aplicar direto na nossa vida, que eu creio que é o mais importante. Amém? Você encontrou? Amém? Eu estou aqui com uma versão diferente. Tá? Eu vou estar lendo, à medida que eu for pular os versículos, eu aviso os irmãos também para vocês acompanharem na de vocês, tá bom? Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, que se chamava Tamar. Outro filho de Davi, chamado Aminon, apaixonou-se por ela. Ele estava tão apaixonado que até ficou doente. Aminon pensava que era impossível possuir a sua meia-irmã, e ela era virgem, e por isso não tinha o direito de se encontrar com nenhum homem. Mas Aminon tinha um amigo muito esperto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab disse a Aminon: você é filho do rei, e no entanto cada dia está mais triste. Diga-me por quê. É porque eu estou apaixonado por Tamar, a irmã de Absalão, o meu irmão por parte de pai, respondeu Aminon. Então Jonadab disse: finja que está doente e vá se deitar. Quando seu pai vier, diga a ele: por favor, deixe que a minha irmã Tamar venha me dar de comer, que ela prepare a comida aqui onde eu possa vê-la, e que ela mesma me sirva a comida. Verso de número 11. Quando os ofereceu a Aminon, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Ela, porém, respondeu: não, meu irmão, não me obrigue a fazer isso. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura. Verso 14. Mas Aminon não quis ouvir o que Tamar dizia, e como era mais forte, ele a forçou e teve relações com ela. Verso de número 21. Quando o rei Davi soube do que tinha acontecido, ficou furioso. Absalão não disse nenhuma palavra a Aminon, mas ficou com ódio dele porque havia forçado a sua irmã Tamar. 23. 2 anos depois, Absalão estava cortando a lã das suas ovelhas em Baal-Azor, perto da cidade de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para irem até lá. Verso de número 27. Mas Absalão continuou a insistir até que, por fim, Davi deixou que Aminon e todos os seus outros filhos fossem. Absalão preparou um banquete de rei e deu as seguintes ordens aos seus empregados: prestem atenção em Aminon. Quando ele estiver bêbado, eu darei uma ordem a vocês e vocês o matarão. Não tenham medo, pois a responsabilidade será minha. Sejam corajosos e decididos. Os empregados mataram Aminon, como Absalão havia mandado. Então todos os outros filhos de Davi montaram suas mulas e fugiram. Quando eles estavam voltando para casa, Davi recebeu essa notícia: Absalão matou todos os teus filhos e não escapou nenhum. Verso 31, para finalizar. Então o rei se levantou, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza e se jogou no chão. E todos os seus servidores que estavam ali também rasgaram as suas roupas. Vamos orar. Senhor, Tu és o dono das nossas vidas. Tu estás no controle das nossas vidas. E Tu sabes muito bem por que essa história aconteceu e está registrada na Tua palavra. Rogamos, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito Santo nessa noite sobre as nossas vidas. E cada irmão possa entender nessa noite a Tua mensagem. Ó Deus, me usa como um instrumento em Tuas mãos para a glória do Teu nome.
Me disponho a ser um vaso nas tuas mãos, vaso de honra. Mas também aquilo que o Senhor não quer que eu fale, em nome de Jesus, feche a minha boca. Te peço, ó Deus, que nessa noite o Senhor possa repreender aquilo que não provém de Ti. E que a Tua palavra e os ensinamentos da Tua palavra permaneçam para sempre nos nossos corações. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, no dia 6 e 9 de agosto de 1945, aconteceu um dos casos mais chocantes na história da humanidade. O bombardeamento das cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki pode ser considerado o maior atentado terrorista da história da humanidade. Hoje em dia está muito na moda, está tudo normal, essa questão aí de atentado terrorista. E até parece que está um negócio sem freio. Porque de repente aparece um maluco aí num shopping center e aparece um outro em um aeroporto e bum, e quem estiver junto vai também. E por aí vai. Mas para alguns, um dos maiores atentados terroristas da história da humanidade, já que o objetivo do governo e dos exércitos dos Estados Unidos era aterrorizar a população do Japão e assim evitar uma invasão ao país, ou aquele país, o Japão, para evitar ou para finalizar a guerra. A decisão tomada pelo presidente dos Estados Unidos, Henry Truman, foi utilizar uma bomba atômica para evitar a invasão do Japão. Em 6 de agosto de 1945, foi despejada uma bomba de urânio sobre a cidade de Hiroshima, que explodiu a 570 metros do solo. Imagina só uma bomba sendo lançada em uma cidade, perfurando o solo a 570 metros. O rombo, o estrondo que causou. Tornou-se uma imensa bola de fogo no céu e uma temperatura de 300 mil graus Celsius. Já imaginou o calor? Eu acho que você já viu essa cena em fotografia, aquela bola de fogo bem alta. As estimativas indicam que mais de 140 mil pessoas tenham morrido. Tiveram uma ideia brilhante. Para finalizar a guerra, ninguém vai invadir. Vamos fazer uma coisa, mandar uma bomba lá e resolve a situação. Uma bomba de urânio que mataram 140 mil pessoas. Mas o pior ainda estava por vir. Lá para o dia 9, na cidade de Hiroshima foi despejada uma bomba de plutônio, mais forte do que havia explodido em Hiroshima. E 40 mil pessoas morreram. E o pior de tudo isso, entretanto, dezenas de milhares de pessoas morreram posteriormente em decorrência da radiação. Eu queria saber se tinha crianças, adolescentes, jovens, idosos, pessoas em cadeira de roda, não estavam nem aí. Soltaram mais uma bomba, morreram desta feita 40 mil, dezenas de milhares morreram posteriormente devido à radiação. Se você não morreu agora, prepare não, que você vai morrer lá na frente. Com o que sobrou da bomba. E pessoas carregaram consigo o resto das suas vidas. Uma radiação, uma doença, sem cura, morrendo a cada dia por causa de uma bomba. Quantas e quantas famílias não foram afetadas, destruídas? Aqueles que sobreviveram ficaram com trauma, com certeza, e chorando e lembrando daquilo nas suas vidas, uma marca, não só na pele, mas principalmente no interior, na alma. No dia 5 de novembro de 2015, mais recente, apenas 11 minutos foi o suficiente para um tsunami de lama destruir a cidade de Mariana, em Minas Gerais. Segundo a revista Veja, a barragem da mineradora Samarco
rompeu-se, e não foi um tsunami de água, foi um tsunami de lama. E quando cessou, quando baixou, a cidade perdeu a cor, porque só tinha cor de lama. E segundo alguns, a cidade foi devastada do mapa. Um tsunami de lama acabou com uma cidade. Famílias, algumas pessoas morreram, outros perderam os seus objetos. E aqueles que sobreviveram, que correram, eu creio que levam consigo até hoje as marcas da perda e de uma destruição. A palavra destruição, ato de destruir, ou resultado deste ato, o que sobrou de uma ação, o cenário horrível e sombrio, o resultado daquilo, pode ser qualificado como uma destruição. É o que sobrou. Demolir, arruinar, devastar, arrasar. Amados irmãos, nós olhamos para esse texto da palavra do Senhor, e as Escrituras Sagradas nos relatam, a partir do verso de número 1, Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita que se chamava Tamar, outro filho de Davi chamado Aminon, apaixonou-se por ela. Tudo começou com uma paixão. E, amados irmãos, as pessoas não conseguem distinguir o que é uma paixão e o que é um amor. Paixão é completamente diferente de amor. E a própria palavra do Senhor, amados irmãos, nos diz que o amor, ele não é orgulhoso, ele não é grosseiro, ele não é egoísta, ele não se irrita, ele não se magoa, ele não se ensoberbece, não arde em ciúmes. O amor, muito pelo contrário, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Pessoas não matam por amor, mas eu conheço história de que pessoas dão a sua vida por amor, e nós sabemos muito bem disso. E o amor é completamente diferente de uma paixão. Paixão leva o homem à loucura, a um sentimento de posse. Ela é minha, e se não for minha, não vai ser de mais ninguém. E acabam tirando a vida da própria pessoa, e depois, quando cai na real, acabam tirando sua própria vida também. Mas o texto é bem claro que um irmão se apaixonou por uma meia-irmã, por a sua irmã também. E o texto sagrado, irmãos, não para por aí. A palavra de Deus nos diz que ele estava tão apaixonado que até ficou doente. Irmãos, paixão adoece. E tem gente aí doente por causa de paixão, pensando que é amor. O amor não adoece ninguém. O texto diz que ele ficou doente e até pensava que era impossível possuir a sua própria irmã. Isso não estava saindo da sua mente, isso não estava saindo do seu coração. E a palavra do Senhor nos diz, meus amados irmãos, que Aminon tinha um amigo muito esperto, verso número 3, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab disse a Aminon: você é filho do rei, e no entanto, a cada dia está mais triste, diga-me por quê. A paixão já estava refletindo no seu lado físico. O semblante dele não era de alegria, mas era um semblante de tristeza. E ele ali confessou: isso é porque eu estou apaixonado por Tamar, a irmã de Absalão, meu irmão por parte de pai. Então Jonadab disse: finja que está doente e vá se deitar. Amados irmãos, o Salmo de número 1, verso 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu creio que você já teve algum momento de cabeça quente na sua vida, em tomar decisões que você mesmo sabe que não é agradável ao Senhor, e muito menos é agradável a você. Mas o momento, a cabeça quente, impulsionado pela emoção, ou por um sentimento de raiva, ou de rancor, não sei. E de repente, se alguém chegar para você, ou se alguém chegasse ao teu lado e dissesse: faz assim, faz dessa maneira, vai lá, dá tudo certo, vai em frente. E se você fizer, ou se você já fez, teve experiência com respeito a isso, de tomar decisões de cabeça quente, e recebendo conselho de ímpio,
o resultado não é agradável. Eu estava, há um tempo atrás, de cabeça quente, prestes a tomar uma decisão que eu sabia que não era da vontade do Senhor, mas movido a raiva, movido a rancor. Eu fui visitar uma tia minha. E ao visitar minha tia, o esposo dela ia para o médico. E naquela ocasião, quem iria levar ele ao médico era um pastor, amigo meu. E a gente começou a bater um papo. Eu disse, pastor, eu vou agir assim, dessa maneira. Ele disse, que isso, Junão? Ele se espantou, disse, que isso, Junão? Que isso, rapaz? O que diz a Bíblia? O que diz a palavra de Deus? E eu disse, pastor, eu sei lá o que diz a Bíblia. Para os irmãos verem como é que eu estava. Ele disse, espera aí, foi correndo. Pegou a Bíblia e me mostrou, Júnior, é assim, assim e assado. Irmãos, aquilo veio como um bálsamo na minha vida. E todas as vezes que eu pensava tomar aquela decisão, eu sentia aquele freio, lembra da palavra do pastor. E tudo contribuiu para dar certo na minha vida. Tudo. Conversando com um amigo, espírita kardecista, meu melhor amigo, lá na construção daquele prédio do hospital da Unimed, de João Pessoa. A gente andava junto. Eu conversando com ele a respeito disso, ele disse, rapaz, que palavra desse pastor. Que palavra de sabedoria. Irmãos, nos momentos de dificuldade, devemos ter muito cuidado em receber conselhos. Porque de cabeça quente, com o primeiro conselho que chegar, pode estar certo de uma coisa, a gente vai. Vai. E tem gente que só dá conselho para ver o nosso mal. A palavra diz, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Cuidado com o conselho de ímpio. Se você está querendo tomar uma decisão na sua vida, cuidado. Ore a Deus. Deus vai lhe mostrar na sua palavra. Ou Deus pode lhe guiar uma pessoa experiente, espiritual, para lhe aconselhar e você sair muito bem sucedido nas suas decisões. O texto diz aqui que ele recebeu um conselho de um ímpio. Vá se deitar e finja que você está doente. Prepare todo aquele cenário, peça ao seu pai para lhe servir a comida, para cuidar de você. E a palavra do Senhor diz que ele fez da mesma forma que recebeu aquele conselho iníquo. E no verso de número 11, quando os ofereceu a Aminon, ela foi lá, ofereceu a comida, estava tratando do irmão, inocentemente, sem saber de nada. Ele agarrou e disse, deite-se comigo, minha irmã. E ela respondeu, não, meu irmão, não me obriga a fazer isso, não se faz uma coisa dessas em Israel, não faça essa loucura. Irmãos, paixão adoece, paixão entristece, e paixão, acima de tudo, é loucura. Tudo começou com uma paixão. Paixão não é saúde. Paixão é doença. E, além do mais, é loucura. Mas, irmãos, possuído por um instinto maligno, o desejo perverso do seu coração, sendo empurrado por um conselho iníquo, a palavra do Senhor nos diz, no verso número 14, que Aminon não quis ouvir o que Tamar dizia, e como era mais forte do que ela, forçou, e aí coabitou e teve relações com a sua própria irmã. Às vezes a gente se surpreende com muita coisa que acontece aí fora, mas a palavra de Deus fala de abuso sexual também. E o pior de tudo aconteceu entre parentes. E o texto vai dizer, depois que ele praticou isso, ele teve nojo e a odiou ainda mais. O pecado é assim, irmãos. Depois de praticado, não é sadio nem saudável. Dá nojo e dá ódio. A palavra do Senhor nos diz, meus amados irmãos, o verso de número 21. Quando o rei Davi soube o que tinha acontecido, ficou furioso. Um filho, em vez de despertar a alegria do pai, um filho, em vez de despertar uma satisfação do seu pai, a palavra de Deus nos diz que o filho causou uma ira no pai. Já mexeu agora com o sentimento do pai. E a palavra diz aí no verso 22, Absalão nem
disse nenhuma das palavras a Aminon, mas ficou com ódio dele porque havia forçado a sua irmã Tamar. A sua atitude fere aquela moça, traumatiza aquela moça. Depois ele sente ódio daquela moça, sente nojo daquela moça. Ele estava apaixonado, ele estava triste, ele estava louco, fere o coração do seu pai, causa ódio no coração do irmão. Mas a palavra diz, no verso 23, 2 anos depois, Absalão estava cortando lá as lãs das suas ovelhas, convidando todos os filhos do rei para ir até lá. E no verso número 27, para adiantar a história, a palavra do Senhor nos diz que ele vai, convida todo mundo e prepara um banquete de reis. Agora eu vou preparar uma festa para dar para a minha família. Tudo tranquilo, tudo bem, tudo normal, tudo legal. Mas, amados, o texto da palavra do Senhor nos diz, no verso 28, que Absalão dá uma ordem aos seus empregados. Prestem atenção a Aminon. Quando ele estiver bêbado, eu darei uma ordem a vocês e vocês o matarão. Não tenham medo, pois a responsabilidade será minha. Sejam corajosos e decididos. E a palavra do Senhor nos diz que os empregados mataram Aminon como Absalão havia mandado. Então todos os outros filhos de Davi montaram nas suas mulas e fugiram. Enquanto eles estavam voltando para casa, Davi recebeu essa notícia: Absalão matou todos os teus filhos e não escapou nenhum. Irmãos, você já ouviu a seguinte frase, que notícia ruim chega logo? Notícia ruim chega logo. Notícia ruim chega logo. Mas o pior de tudo é que muita gente não sabe nem transmitir a notícia ruim. E a língua do povo é tão grande que até para transmitir a notícia ruim, ainda transmite desse tamanho, ainda aumenta. Porque só quem tinha morrido foi Aminon. Mas a notícia que chegou a Davi foi que Absalão mandou matar todos os teus filhos. Até para transmitir a notícia. O povo ainda é ruim. E ninguém diminui notícia ruim, pode estar certo numa coisa, notícia ruim o povo só faz aumentar. Só faz aumentar. Meus amados irmãos, o reverendo Guilhermino Cunha, pastor da Catedral Presbiteriana do Rio, e ouvindo uma de suas mensagens, Guilhermino disse que existe na vida de todo homem uma fera. Existe na vida de todo homem uma fera. E ele disse, só a graça de Deus, meus irmãos, para controlar essa fera. Se não for a graça de Deus na vida do homem, a fera está descontrolada. No verso 22, diz que Absalão ficou com ódio. 2 anos depois, ele prepara um banquete, prepara uma festa para todo mundo, convida todo mundo. A fera estava adormecida. 2 anos depois, a fera despertou do sono. E aí, a tragédia foi feia. E o texto diz, no verso de número 31, então o rei se levantou, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza, e se jogou no chão, e todos os servidores dele que estavam ali também rasgaram as suas roupas. Com certeza ele estava sentado. Quando a notícia chegou, ele se levantou. O texto diz que ele rasgou as suas roupas como um sinal de tristeza. Se pudesse, ele rasgava, era o seu próprio coração. Lá no capítulo de número 12, a palavra vai nos mostrar que Davi já tinha experiência de perder um filho. Lá na frente recebe a notícia que todos os outros seus filhos foram mortos. Se levanta, recebe a notícia, não aguenta, rasga a sua roupa, como um sinal que estivesse rasgando o seu coração, de dor, de pranto, de luto, de tristeza, desânimo. E o pior de tudo, o texto ainda diz que ele se jogou no chão. Tem notícia que a pessoa não aguenta nem ficar em pé, quanto menos sentado. E o rei se joga no chão.
Se de repente chegasse um aviso ali, olha, Davi, está chegando uns inimigos teus aí, e agora o que a gente vai fazer, irmão? Esse pai não tinha nem forças, nem para ficar em pé, quanto menos para guerrear. E o texto diz que os seus empregados ou os seus serventes, aqueles que estavam com ele, da mesma forma rasgaram as suas vestes e se jogaram no chão. Irmão, para pensar, analisa direitinho, tudo começou com uma paixão, e estava entristecendo aquele rapaz, uma paixão doentia, se transformou numa loucura, violentou sua própria irmã, teve nojo da moça, teve ódio da moça, e a palavra diz que ela ficou triste, lá no verso 20, ela ficou triste e vivia sozinha na casa do outro irmão, feriu, acabou com a moral, o fator psicológico, espiritual, bagunçou a vida daquela moça, não só por fora, mas por dentro, e a sua moral, e a sua reputação, e lá fora, como é que ficou essa mulher? Causou fúria no coração do pai, causou ódio no coração do irmão. 2 anos depois o irmão prepara uma festa, agora é minha vez, agora eu vou matar esse camarada. Mata o seu próprio irmão. Uma notícia chega distorcida ao pai, o pai não aguenta, rasga as vestes, cai no chão, no choro, no pranto. Quem está ao seu lado, na mesma situação, vai também, para, analisa, reflete. Será que não tem gente, pais, mães, hoje em dia, nessa situação, sofrendo por causa de filhos? Até parece que um tsunami estava passando na família daquele homem. Até parece que soltaram uma bomba de Hiroshima, lá, como aconteceu lá em Hiroshima e Nagasaki, na família daquele homem. Uma bomba matou 140 mil, outra bomba matou 40 mil, e ainda ficou uma porção de gente aí para morrer posteriormente por causa da radiação. Irmãos, o pecado é assim. Uma pessoa pensa que fere só aquele, mas a radiação se espalha e fere quem está ao redor. Fere pessoas, fere famílias. Um não pode sentir, mas o outro já sente um ódio, o outro já sente uma fúria, e quando pensar que não, os ataques que era daqui para lá, já começa a vir agora de lá para cá. A gente pensa que ferir o próximo é só com ações, é só no soco, é só na briga, mas tem tanta gente aí fora ferindo o outro com palavras, se agredindo com palavras, um querendo ser melhor do que o outro com palavras. Irmãos, as nossas atitudes, as nossas palavras demonstram como está o nosso coração. Demonstram. Preste atenção nisso. A gente aí fora se acabando com palavras, se maltratando com palavras. Isso mostra como é que está o coraçãozinho daquela pessoa. Não é só chegar e pá, tirar a vida do cara, não. Mas as palavras também matam. Que cenário triste dentro de uma família. Mas não queria terminar a mensagem nessa noite com um cenário triste. Eu não queria. Não precisa abrir a sua Bíblia. Eclesiastes, capítulo de número 3. Eu comparo Eclesiastes 3 com as estações do ano. Nem tudo é primavera na nossa vida. Nós sabemos que existe também inverno. De repente vem o verão e o outono, não é assim? Anualmente. Nem tudo é verão. Pensar que não, vem uma primavera aí. Eclesiastes 3, irmãos. A Bíblia diz que tem tempo para tudo. E o verso de número 7 foi o que chamou a atenção para finalizar essa mensagem, não com tristeza, mas com esperança. No verso de número 7, do capítulo 3 do livro de Eclesiastes, a palavra de Deus nos diz: tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. O tempo de rasgar está em cima e o tempo de ficar calado está embaixo. Era costume, era normal lá no Antigo Testamento rasgar suas vestes ou as suas roupas com um sinal de tristeza. E foi isso que aconteceu com Davi. Foi isso também que aconteceu com os seus empregados. Se ele sentiu, os outros também sentiram.
e se jogaram no chão. Só Deus sabe como estava o coração daquele povo. Mas simbolizando a tristeza, estavam rasgando as suas vestes. Essa semana rasgou a minha calça do trabalho e rasgou a minha blusa de correr. Uma das. Aí mamãe estava dormindo e eu não quis acordá-la. Aí eu fui lá, peguei a linha, peguei a agulha, disse, eu vou dar um remendo aqui. Remendo de homem é um negócio meio estranho, né? Eu fiquei lá assim, onde eu olhei, disse, deu. Voltei a vestir a roupa do trabalho e voltei a vestir a blusa de correr. Deu. Remendo de homem não é igual de mulher, né? De mulher é melhor. Mas, amados irmãos, a Bíblia diz que existe o tempo de rasgar. Há muitos corações que estão rasgados. Há muitos corações que estão assim, abertos. E a ferida está que se tocar, dói. E é nessa hora que ninguém consegue falar nada. Fica só calado, gemendo, sofrendo, com o coração rasgado. O coração do rei Davi estava rasgado. E creio que ele passou um tempo calado. Mas a palavra diz que há tempo de remendar e há tempo de falar. Irmãos, se lá no Antigo Testamento, quando se rasgava uma roupa, remendava para usar de novo, hoje não é diferente, não é? Mas o sentido aqui nós sabemos que é espiritual. Se tem algo que está rasgado, e se chegou esse tempo de rasgar, não se esqueça que a palavra diz que existe o tempo também de remendar. Deus é poderoso para remendar. Deus é poderoso para costurar. Deus é poderoso para sarar aquilo que está aberto. Só Deus, irmãos, no tempo do Senhor, Ele sabe costurar direitinho, para não voltar a doer mais. E aí, quando se costura, a pessoa sai do silêncio e começa a falar, a se expressar, e a vida volta ao normal, mesmo com algumas dificuldades, mas Deus concede e dá a graça para seguir em frente, porque Ele é que consegue remendar e fechar as feridas abertas. Amém, queridos? Mas, voltando para o texto, nós sabemos que lá na frente, alguém avisou Davi, olha, não foi todo mundo não, só matou um, né? Pelo menos aliviou um pouquinho mais a dor daquele pai. Irmãos, tudo começou com uma paixão. Tudo começou com uma paixão. Tornou-se uma tristeza. Lá na frente, uma loucura. Recebendo o conselho de um ímpio. Colocou em prática. Não quis nem saber o que acontecia com as pessoas que estavam à sua volta. Fez o que estava no seu coração. Feriu a moça, feriu o pai, feriu o outro irmão. Lá na frente, ele morre e aí o pai não aguenta. Irmão, só Deus para fechar e sarar feridas que estão abertas. A lição que eu trago para a gente é que possamos ter cuidado com as nossas ações. Que possamos ter cuidado com os desejos do nosso coração. Que possamos ter cuidado com o conselho de ímpio. Cuidado com isso. O conselho de ímpio. Não só as nossas ações podem ferir o nosso próximo, mas as sequelas podem atingir quem está ao redor também. Não só as nossas palavras podem ferir o nosso próximo, mas também podem ferir também quem está ao nosso redor. Que Deus conceda a graça de guardar os desejos do nosso coração. Que Deus conceda a graça de guardar as nossas atitudes. Que Deus conceda a graça de guardar também a nossa boca, para que não venha sair palavra torpe ou que fira o nosso próximo, mas sim que edifique e, acima de tudo, glorifique o nome do Senhor. Que Deus assim nos abençoe nessa noite e aplique a lição da sua palavra nas nossas vidas. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Palavra com o dirigente.